E o texto segue dizendo que tem, nesse tanque de Betesda tem 5 pórticos. É interessante ver os detalhes do que está escrito na palavra de Deus. Nesses pórticos, nessa latada, nessa sombra, nessa cobertura, pórtico é 5 coberturazinhas, não é uma sala fechada, é uma cobertura e onde as pessoas, nesse lugar das latadas, ficava deitado uma grande multidão de doentes. Cegos, mancos, paralíticos, esperando o mover das águas. Pois bem, você que tem a sua Bíblia em casa, você depois vai ler esse texto e vai ver que coisa maravilhosa que Jesus fez, né? A gente acha que a nossa situação é desconhecida de Deus, inusitada por Deus e não entra dentro das convenções do milagre de Deus. Todo milagre que Jesus fez em todo o tempo estava fora dos parâmetros humanos. Desde o primeiro milagre que, apesar de as pessoas falarem que quando Jesus era menino, fez isso e isso, se fez, eu não sei se fez, glória a Deus, continua sendo Deus, mas o que está registrado na Bíblia é que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Algo inusitado. Jesus não está dentro de parâmetro nenhum, ele é Deus. E todo nome, qualquer coisa que tenha nome na terra, está debaixo do nome de Jesus. Isso está lá no livro de Atos, né? Então, todo milagre de Jesus é inusitado, mas dentro da realidade daquela pessoa. Já tem a gente que foi ressuscitado assim, não tem não, mas Jesus não quer saber se teve, né? E mais, ele fala com aquilo que para a gente não tem condição de se falar. Ele diz, Lázaro, saia para fora. Bom, o homem tinha morrido há 3 dias. Então não se fala nem com morto, muito menos com um morto que morreu há 3 dias, porque a resposta não vai haver. Até que essa pessoa que esteja falando chame-se Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aí quando Jesus falar na minha vida, na tua vida, haverá transformação de vinho, haverá calmaria de tempestade. Você já ouviu falar? Está dentro do parâmetro alguém falar com a tempestade? Alguém andar por sobre as águas? Esse é o Deus que eu estou fazendo referência. Isso não é mito, isso não é livro de história, isso não é conceitos antissociológicos, não sei de quanto que está na mão. Isso é a verdade de Deus. A ponto do mundo, a história do mundo ser dividida antes do nascimento desse Cristo e depois do nascimento desse Cristo. Você vê a importância que tem o nascimento de Cristo. E Cristo nasceu e continua nascendo todos os dias na minha vida, na sua vida, no meu e no seu coração, se a gente permitir. E eu desejo muito que você permita que Jesus nasça no seu... Se você já tem Jesus, glória a Deus, que se você declara que caminha com Jesus, glória a Deus, mas eu quero que nasça o poder de Jesus dentro da sua vida. Bom, eu fiz a leitura de um ambiente que havia muitas pessoas doentes. Eu sou enfermeiro. Foi minha primeira formação, isso em 79. Olha como o tempo é velhinho, né, o pastor Marconi? Eu tenho uma pessoa que é uma grande autoridade, ela disse, pare de falar que você é velho. Em 79 eu já trabalhava no Hospital Valfredo Gurgel. 79, 80, 81, até 82. 1982, aí eu fui para o Serviço Público Federal. O ambiente do hospital, quando a gente chega pela primeira vez, é difícil a gente assimilar aquele cheiro. E o hospital tem asepsia. Tem equipe limpando, tem gente correndo, tem vassourão, tem aquele negócio de lavar, e aquela equipe é para cima e para baixo. Agora estamos falando aqui de um lugar, 5 alpendre, que tinha todo tipo, neles ficava deitado uma grande multidão de doentes. Estava em pé? Não. Estava sentado? Não. Então eu acho que não estava muito bom. Tá certo? E tinha cego, tinha manco, tinha paralítico, e estavam esperando o mover das águas em sua vida. Só que eles queriam mover da água, haverá mover das águas, só que o olhar dele estava numa direção errada. Para você ter um exemplo, a história diz que nesse texto havia um homem que estava deitado há 38 anos esperando o mover da água na vida dele.
Então essas pessoas, eles não tinham dinheiro, não tinham esperança, não tinha tratamento, não tinha médico. Ele tinha uma tradição que passou de pai para filho, dizendo que se ficasse ali, haveria uma solução para a vida dele. A questão não é o lugar aonde a pessoa estava. A questão é quem tem poder para trazer aquilo que aquela pessoa estava precisando. E olha, são situações de naturezas diferentes demais. Então tinha cego, então pessoas que não tinham visão. Eu não sei se você está precisando de uma resposta de visão, o que é que eu vou fazer, qual a direção. Ilumina meu caminho, Jesus, ilumina meu caminho. Ilumina minhas decisões. Eu não sei se você está precisando tomar uma decisão, iluminar os olhos, a mente. Tinha pessoas que eram paralíticos, não podiam andar, mancos, andava, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Pessoas que travadas. Eu conheço pessoas que são capacitadas, e eu já viajei para a cidade para fazer uma oração em outro estado. Pessoas que eu sei que são preparadas, treinadas, especialistas naquele assunto, mas a vida travada. E a Bíblia diz que Deus tem a chave, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, a autoridade de abrir a porta. E tem uma coisa, não interessa se a porta, quem fechou a porta. Eu sei que quando Deus abre a porta na nossa vida, ninguém mais pode fechar. Fica até o final, você que está nos ouvindo nesse domingo, 17 de agosto. Certamente Deus está falando e vai falar muito. Então, haviam problemas pessoais de muitas naturezas. E por que essas pessoas estavam isoladas? Você quer... tem uma coisa da natureza humana que é impressionante. Essa semana, eu não... É difícil eu ficar vendo negócio de influência dessas coisas, assim, eu não me apego muito nisso. Mas a gente bate uma notícia e eu vi que um pastor, né, do segmento cristão chamado Malafaia entrou num processo, não sei aonde. Eu digo, isso é um caminho para o cara se isolar. Quer ver a pessoa ser isolada, você tem um grande problema. Você é requerido, você é abraçado, você é aproximado, desejado quando você está bem. Agora, quando a pessoa entra numa situação de saúde, quando a pessoa entra numa situação social difícil, quando a pessoa está sem emprego, quando a pessoa está sem dinheiro, quando a pessoa está difícil a situação dessa, a sociedade faz de conta que aquela pessoa é invisível. Isso é da natureza humana. Eu não sei o que acontece, mas aí resta só a família e pessoas mais próximas. E a gente não sabe nem por quanto tempo. Se isso demora por muito tempo, com o tempo as pessoas vão deixando de visitar, de procurar saber. Ele está lá naquela vidinha dele. Mas há um Deus que continua com interesse, continua com poder e continua com o desejo de fazer tua situação mudar. É isso que a gente está trazendo nesse programa Dias Melhores, né? Então, esse lugar dos 5 alpendres, vamos botar onde? Vamos botar num lugar que a gente não tem que passar toda hora por cima deles, né? Fica tão chato. Você vê quando vai ter um grande evento numa capital, sim, em Estocolmo, lá na Austrália, lá na França, lá seja lá onde for, eles dão uma limpa na cidade, tira cachorro de rua, tira